É comum ouvirmos dizer que jogadores fazem sucesso no futebol brasileiro, mas na Europa não conseguiriam o mesmo brilho, já que o futebol no velho continente é muito mais pegado e intenso e por isso alguns jogadores que brilham por aqui na América do Sul e principalmente no Brasil não conseguiriam ter o mesmo desempenho no velho continente. Mas isso nem sempre é verdade, visto que alguns jogadores que não fizeram sucesso por aqui jogaram muita bola no velho continente. E no vídeo de hoje vamos conferir 7 jogadores que foram mal no Brasil, mas brilharam no velho continente. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns jogadores que aqui no Brasil foram muito mal, criticados pelas torcidas, mas que quando foram jogar no futebol europeu, deitaram o cabelo. Antes, é claro, eu quero pedir que se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Gabriel Sara. Bom, quem é que não se lembra do Gabriel Sara? Que aqui ele surgiu jogando pelo São Paulo desde muito novo, um moleque bom de bola, mas que entrou na mira da torcida e recebeu muitas críticas, inclusive com alguns blogueiros dizendo que se ele fosse jogador de futebol, nesse caso, então ele era astronauta. Mas olha, as críticas do Gabriel Sara eram de grande parte da torcida do São Paulo, embora alguns entendessem que o jogador realmente oscilava, mas em alguns momentos mostrava um bom futebol. O jogador saiu do São Paulo com grande parte da torcida sorrindo, dando adeus e dizendo não volte mais. Mas a grande verdade é que o Gabriel Sara chegou na Inglaterra para jogar pelo um clube da segunda divisão, o Norwich. E meu amigo, hoje o Gabriel Sara é um dos principais jogadores da segunda divisão inglesa e já está na mira de diversos clubes da primeira divisão na Inglaterra e também outros clubes grandes da Europa, como grandes clubes italianos que também monitoram a situação do jogador que não deve continuar na segunda divisão na próxima temporada. Ele já recebeu diversos prêmios, sendo considerado o melhor jogador do ano, o melhor jogador da liga, o melhor jogador do mês e é claro, ele disputa também junto com o Norwich a Copa da Inglaterra, a FA Cup e deve aparecer sim enfrentando grandes times nessa temporada. Para quem saiu do Brasil escorraçado e hoje ser alvo de grandes times, o Gabriel Sara deve estar muito orgulhoso mesmo dessa volta por cima. William José, pois é, quem é que não se lembra do William José, outro jogador que também teve passagem pelo São Paulo. Ele foi revelado pelo Grêmio Barueri, jogou na seleção brasileira ainda na base, passou pelo Grêmio de Porto Alegre, pelo São Paulo, pelo Santos, sempre emprestado pelo Deportivo Maldonado, mas era um jogador que não conseguia se firmar, recebia muitas críticas da torcida, tanto no São Paulo quanto no Grêmio, no Santos, em nenhum lugar ele conseguiu se firmar como um centroavante de respeito, de moral. Bom, dito isso, o jogador acabou sendo negociado com um clube da Espanha, o Real Madrid, um clube qualquer, jogar pelo Real Madrid B, o Castilha. Ele até chegou a atuar pelo Real principal, mas ele não ficou no Real Madrid. E aí você acha, né, então fracassou. Nada disso. O cara foi jogar no Real Sociedade, passou por outros clubes, mas no Real Sociedade ele se firmou como um dos melhores atacantes do futebol espanhol. Não à toa, ele inclusive estava para se naturalizar, para ser convocado para a seleção espanhola. Ele acabou perdendo essa oportunidade quando ele aceitou ser convocado para a seleção brasileira. Ele ainda jogou na Premier League defendendo o Wolves, voltou para a Espanha mais uma vez, onde ele joga hoje pelo Real Betis. E cara, se liga só nisso, ele venceu a Copa do Rei por dois clubes que não são gigantes na Espanha. A gente não tá falando de Atlético, Real Madrid ou simplesmente do Barcelona, não. A gente tá falando que ele venceu a Copa do Rei com o Real Sociedade e também com o Real Betis. E o cara simplesmente virou jogador de seleção brasileira, desejado pela seleção espanhola, inclusive ele ainda pode, quem sabe, defender a seleção da Espanha, já que ele não atuou pela seleção brasileira no jogo em que foi convocado. Muito bom isso, né? O cara saiu do Brasil escorraçado e hoje é um dos principais atacantes do futebol espanhol. Bom, parece que tá virando uma tônica falar de jogadores do São Paulo, mas eu tenho mais um, o Casemiro. Pois é, esse jogador que aqui no Brasil todo mundo já sabia da sua qualidade, jogava muita bola no São Paulo, mas ele acabou perdendo espaço no time. Isso porque, de acordo com alguns dirigentes, o Casemiro na época do São Paulo, ele meio que exagerava um pouco nas baladas, na noite, e acabou perdendo um pouco do foco no futebol, não desempenhando tão bem quanto ele poderia. Ele recebeu até o apelido de Casemarra da torcida do São Paulo,
acabou saindo daqui quase que escorraçado também, mais um daqueles jogadores que ninguém botava muita fé, não foi tão bem no São Paulo, por isso foi defender o Real Madrid B. Depois disso, ele foi negociado com o Porto, com uma cláusula de recompra, e no Porto, em Portugal, ele jogou muita bola mesmo. Casemiro foi muito bem, e depois do brilho dele pelo Porto, ele foi recontratado pelo Real Madrid, e o resto é história, né? O cara venceu 5 vezes a Champions League, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Mundial de Clubes, se tornou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. E agora ele defende o Manchester United, onde ele já chegou e também já foi campeão. Casemiro é brabo mesmo, meu amigo. E olha só, a gente tem um jogador que não era do São Paulo. Sim, eu tô falando do Júnior Moraes, e esse você conhece bem, né? O Júnior Moraes, que começou no futebol brasileiro pelo Santos, passou também pela Ponte Preta, Santo André, e depois disso ele foi jogar em clubes do leste europeu. O Júnior Moraes fez muito sucesso jogando na Ucrânia, tanto pelo Metalist quanto pelo Shakhtar Donetsk. O cara é considerado uma lenda por lá, metia gol a rodo e é adorado pela torcida. Embora ele não tenha ido bem na sua primeira passagem no Brasil, chegou a fazer um gol importante numa final contra o São Caetano jogando pelo Santos, mas ele nunca se firmou aqui no Brasil. Foi pro futebol europeu, lá ele foi muito bem jogando pelo Shakhtar e pelo Metalist e voltou ao Brasil para jogar pelo Corinthians. E eu nem preciso te falar que a torcida do Coringão não tem nenhuma saudade dele. Aqui no Brasil, a gente pode chamar o Júnior Moraes tranquilamente de bagre, mas no futebol europeu o cara era craque. Como é que você vai explicar uma coisa dessa, não é? Ora, não é tão complicado o futebol europeu? Emerson Palmieri. Bom, o Palmieri foi um daqueles jogadores revelados pelo Santos que não era muito bem aproveitado no Peixão, não. Ele nem era utilizado na lateral com tanta frequência, só recebeu mais espaço porque o Léo, na época, não ia mais jogar pela esquerda, passou a atuar pelo meio de campo, e o Palmieri então recebia chances quando o Mena era convocado para sua seleção. Nesse caso, o Palmieri era utilizado, mas a torcida do Santos sempre torcia o nariz quando ele era escalado. Não era considerado um mau jogador, mas não enchia os olhos de ninguém e ainda era muito inexperiente. Só que o Palmieri, meu amigo, foi pro futebol europeu e mudou completamente isso. Eu não tô brincando, não. Pra você ter uma ideia, ele é o único jogador que já conseguiu vencer as 4 competições europeias importantes. A gente tá falando de Champions League, UEFA Europa League, Conference League e Eurocopa. Ah, é Eurocopa porque o Emerson Palmieri se naturalizou italiano e hoje ele joga pela seleção tetracampeão mundial, a Azzurra. E meu amigo, ele é titular e joga muita bola na seleção italiana, tá? Rodrigo Tadei. Bom, e quem é mais velho vai se lembrar quando eu falo do Tadei, que aqui no Brasil jogou pelo Palmeiras, e sim, todo palmeirense não entende o que aconteceu nesse caso, cara, é um dos casos mais sinistros da bola. O Tadei jogando pelo Palmeiras era simplesmente um daqueles caras que os torcedores não aguentavam mais ver em campo, e depois, em 2002, ele acabou deixando o Verdão graças à ajuda que ele recebeu de um antigo treinador de futsal. Recebeu uma oportunidade para jogar no Siena da Itália. Acontece que em 2004, 2005, ele acabou não renovando com o Siena e foi para Roma. E na Roma, o cara simplesmente descobriu como se joga futebol. Cara, é sério, o Tadei jogava muita bola na Roma, era adorado pela torcida e sempre fazia boas partidas, tá? E inclusive sendo capitão em algumas oportunidades. E claro, você sabe que a Roma nunca foi de vencer muitos títulos, mas com o Tadei lá, a Roma venceu a Supercopa da Itália, a Copa da Itália e também foi 3 vezes vice-campeão italiana. Então assim, dá pra dizer que o Tadei, que não brilhou por aqui, fez um sucesso absurdo na Roma e até hoje é tido com muito carinho pelos torcedores do clube. Mas não é o único brasileiro que saiu daqui escorraçado e foi brilhar na Roma, não. Doni. Bom, o Doni, que é natural de Jundiaí, começou a sua carreira jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Doni jogou em clubes aqui como Corinthians, Santos, Juventude e sempre foi extremamente criticado. Era um daqueles jogadores que todo mundo adorava falar que não tinha condições nenhuma de ser titular de um grande time. Mas adivinha só, o Doni resolveu ir jogar no futebol europeu quando nem era comum o futebol europeu contratar goleiro brasileiro, tá? O mercado era bem fechado. E cara, o Doni deu um jeito, foi jogar na Roma, inclusive abrindo mão de dinheiro para ir jogar no futebol italiano e lá ele se firmou demais. E meu amigo, escuta bem o que eu tô falando, não é qualquer coisa, tá? O Doni tava tão bem na Roma que ele inclusive foi convocado para a seleção brasileira, fez uma excelente Copa América sendo campeão e ainda disputou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. E tudo isso porque ele peitou a Roma, que na época nem queria liberar ele para jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. O Dunga, numa forma de gratidão, no final escolheu o goleirão, que pode até não ser o melhor goleiro que a gente tinha na época para estar dentro daquela lista de 3 goleiros, mas ele mereceu pela
vontade que ele mostrou de jogar pela seleção brasileira. Depois disso, o Doni ainda foi negociado com o Liverpool e ele só não brilhou mais no futebol europeu e pelo Liverpool, inclusive na Premier League, por conta de um problema que ele teve no coração. E há quem até hoje no Brasil acredite que o Doni não era um bom goleiro. Cara, o cara defendeu a Roma por anos, é até hoje adorado pelos torcedores. Coisa de maluco achar que o Doni não era bom, né? Mas e aí, qual desses jogadores você acha que foi o mais absurdo no futebol europeu, visto o contraste que eles têm com as suas atuações aqui no Brasil? Teve algum deles que eu tenho que ser sincero pra vocês, aqui no Brasil não jogaram nada, e não dá nem pra entender como é que esses caras foram parar na Europa. Mas lá, os caras simplesmente viraram a chavinha e começaram a jogar muita bola. Faltou alguém nessa lista? Alguém você acha que não devia estar aqui? Comenta aqui, não esquece do like no vídeo. Quanto a mim, você sabe, eu fico por aqui e você pode ficar aqui nesse vídeo de 7 jogadores que foram esquecidos pelo futebol brasileiro. E é 7, não é chat igual eu falei, tá?